Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 58 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 505 do Catecismo, falando sobre o tema a participação na vida social. O Catecismo ensina: a sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que a presida uma autoridade legítima, que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens aos homens e esperam obediência da parte deles. Toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessária a unidade da sociedade civil. Seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus, diz São Paulo. E as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Romanos 13, versículos 1 ao 2. O dever da obediência impõe a todos prestar à autoridade as honras a ela devidas e cercar de respeito e, conforme seu mérito, de gratidão e benevolência as pessoas investidas de autoridade. Se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro, são entregues à livre vontade dos cidadãos, a escolha do regime e a designação dos governantes. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas não podem realizar o bem comum das nações às quais são impostos. A autoridade não adquire de si mesma a sua legitimidade moral, não deve se comportar de maneira despótica, mas agir para o bem comum como uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. A autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se, para atingi-lo, empregar meios moralmente lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Nesse caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. Este só pode ser definido em referência à pessoa humana. Por bem comum, diz o Catecismo, é preciso entender o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem mais completa e diligentemente a própria perfeição. O bem comum interessa a vida de todos, exige a prudência da parte de cada um e mais ainda da parte dos que exercem a autoridade. Comporta 3 elementos essenciais. Em primeiro lugar, o respeito pela pessoa como tal. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade é obrigada a permitir que cada um de seus membros realize a sua vocação. Em particular, o bem comum consiste nas condições para exercer as liberdades naturais, indispensáveis ao desabrochar da vocação humana. Tais são o direito de agir
segundo a norma reta da consciência, o direito à proteção da vida particular e à justa liberdade, também em matéria religiosa. Em segundo lugar, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. Certamente cabe à autoridade, em nome do bem comum, servir de árbitro entre os diversos interesses particulares. Ela deve, no entanto, tornar acessível a cada um aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana, quais sejam alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação e cultura, informação conveniente, direito de fundar um lar e etc. Por fim, o bem comum envolve a paz, isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e de seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. O bem comum, diz o catecismo, está sempre orientado ao progresso das pessoas. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não o contrário. Esta ordem tem por base a verdade, edifica-se na justiça, é vivificada pelo amor. A participação e responsabilidade na busca do bem comum é necessário, diz o catecismo, que todos participem na promoção do bem comum, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha na sociedade. Esse dever é inerente à dignidade da pessoa humana. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem a responsabilidade pessoal, pelo cuidado na educação da prole, por um trabalho consciencioso. Assim, o homem participa no bem dos outros e da sociedade. Em conclusão, cabe aos que exercem a função da autoridade fortalecerem os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os estimular a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Como diz Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, caminho simples: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.